Neste friozinho gostoso, vamos responder o box de perguntas que eu abri no Instagram do Cristãos Urbanos semana passada. Hoje nós vamos responder todas elas, então vamos para o nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal sobre apologética, gente, missional. Esse é o canal que a gente estuda aqui, que a gente gosta, né? A gente é nerd, gosta de saber a relevância da fé cristã para o nosso tempo, responder aquelas perguntas difíceis e lidar com dúvidas e entender como que a gente pode viver a nossa fé cristã hoje. Então, não só de uma forma intelectual, mas também de vida mesmo, tratando as pessoas, como é que a gente lida com a nossa fé no mundo secular. Então, se você já gosta desses temas, já se inscreve, já manda para as pessoas que você conhece, que gostam também, para que o YouTube possa entender que é um canal bacana e que tem pessoas que se interessam por esse assunto. Então, bora para o nosso tema. A primeira pergunta é: o que faz Deus sorrir? A princípio parece fugir um pouquinho da área da apologética, mas eu achei interessante responder essa pergunta, porque pode ser a dúvida de muita gente, e também porque tem a ver com como eu sei que eu tenho fé, como é que eu sei que a minha vida está diante de Deus, como é que eu sei que eu fui salvo por Jesus. Pode estar relacionado a isso. E quando eu penso em fazer Deus sorrir, tem a ver com agradar a Deus, que é o que está descrito na Bíblia, né? Fazer Deus sorrir não é um termo necessariamente bíblico, certo? Mas que a gente entende perfeitamente hoje como agradar a Deus. E na Bíblia diz, Hebreus 11:6, que é impossível agradar a Deus sem fé. Então já daí a gente parte de que é preciso ter fé para que a gente se aproxime de Deus e para saber que Deus pode recompensar aqueles que o buscam, aqueles que creem que Deus existe. Então, para a gente ter fé, a gente precisa crer que Deus existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, é importante que você tenha fé em Deus. Como é que eu sei que eu tenho fé em Deus? Que aí já é outra pergunta, mas que é muito fácil de você saber. Só essa preocupação de você querer agradar a Deus já é um sinal de que você tem fé em Jesus, que você tem fé em Deus, você quer buscar glorificar a Deus na sua vida. Outro ponto que a Bíblia fala sobre agradar a Deus é agradar mais a Deus do que aos homens. Paulo é um bom exemplo de alguém que queria agradar mais a Deus do que aos homens. Ele, quando anuncia o Evangelho, quando ele ensina as igrejas, ele fala muito sobre os falsos mestres. Então, os falsos mestres são aqueles que são muito ofendidos por Paulo, pela mensagem de Paulo, porque Paulo tinha preocupação se o Evangelho estaria germinando e amadurecendo na vida do crente. Se o Evangelho não estava acontecendo nada disso, é porque tinha alguém falando de um Evangelho diferente. E no caso, os falsos mestres lá, que é contado em Gálatas, Paulo não está nem aí para o que eles vão pensar. Ele só quer que a verdade do Evangelho seja falada, seja anunciada. Ele não estava preocupado com como ele seria visto diante dos homens, mas sim como ele seria visto por Deus. Outra coisa que a Bíblia relata sobre como nós podemos agradar a Deus é ter um coração quebrantado, é ter um coração contrito, que se arrepende diante do Senhor facilmente. Hebreus 13 também fala sobre fazer o bem, repartir com aqueles que estão ao seu redor, que você possa fazer o bem, isso agrada a Deus. Pedir por sabedoria, obedecer aos pais, isso agrada ao Senhor, e também aqueles que temem ao Senhor também são pessoas que agradam ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo de Deus, mas é estar debaixo do senhorio de Deus. É saber que Ele é Senhor da sua vida e não qualquer outro Senhor que se coloca, né, no seu coração. Deus é o Senhor da sua vida. Então, temer ao Senhor como Deus da sua vida. Segunda pergunta: o que se estuda em apologética? Quais os livros, por onde começar a estudar apologética? A pessoa quer estudar apologética. Isso é muito bom, isso é muito bom. Qual é o conceito de apologética? Claro que a apologética tem um conceito um pouco limitado, que é a defesa da fé. Mas a gente vai tentar aqui trazer um pouco mais de riqueza a esse conceito. Tem a ver com responder
a todo aquele que pedir a razão da sua fé, 1 Pedro 3,15. É muito importante esse versículo para embasar o fato de nós estarmos aqui fazendo apologética com vocês. Também explicar o Evangelho, responder intelectualmente a racionalidade da fé cristã, é explicar a fé cristã a todo aquele que está do lado de fora da igreja, né? As perguntas, as objeções feitas ao cristianismo pela cultura, pela ciência, pelas diversas áreas da sociedade e da nossa vida hoje. Mas é claro também que a apologética serve para fortalecer o cristão na própria vida dele, na própria caminhada cristã, diante da cultura, diante da era secular, diante dos desafios dessa época. Então, claro que o intuito não é ofender ninguém. O intuito não é ofender ninguém, mas é abrir os olhos das pessoas que estão fora da igreja a respeito da relevância, da confiabilidade da fé cristã, a respeito da sua importância para a nossa vida. E é claro que o caminho é muito longo para se estudar a apologética. Não vai dar para eu trazer uma receita de bolo nesse momento, nesse vídeo, mas eu posso te dizer sim por onde começar, que essa foi a sua pergunta inclusive, né? Então vou trazer aqui 3 livros para você começar a estudar sobre apologética, que também envolve um pouco de cosmovisão cristã. É importante você estudar cosmovisão cristã também. O primeiro é o livro Introdução à Cosmovisão Cristã, do Michael Gorin e do Bartolomeu. Eles são excelentes nesse assunto e tem outros livros também, mas Cosmovisão Cristã é muito importante para a gente entender qual a missão da igreja, inclusive, para a gente entender qual é o nosso papel, como pensar uma cosmovisão bíblica e como trazer isso para a nossa cultura e lidar com os diversos temas. Então essa é uma boa introdução que vai te ajudar bastante. Segundo é A Fé na Era do Ceticismo, do Timothy Keller. São temas variados que ele lida, mas é muito interessante para você já lidar com alguns desses temas, sobre ciência, sobre a autoridade bíblica, sobre temas que todo mundo se pergunta, e lidar já com essas dúvidas, entender como que a fé cristã vai respondendo cada uma delas. E o terceiro livro, terceira indicação é Apologética Pura e Simples, do Alistair McGrath. Ele é um excelente teólogo nessa área, principalmente de teologia natural, essa parte de ciência. Ele também é cientista, então ele é uma pessoa muito confiável para falar de apologética. Ele é uma dessas pessoas que eu também citei aqui, que estão lá na linha de frente da apologética, lidando com as dúvidas do nosso tempo hoje. Então eles são contemporâneos também, isso é muito válido, isso é muito legal, principalmente para a gente lidar com o próprio tema da apologética. E a apologética lida com a racionalidade da fé cristã, lida com o público-alvo, lida com as transformações culturais, lida com o contexto cultural em que a gente vive e que é muito interessante para a gente lidar com a defesa da nossa fé. Basicamente, a apologética envolve uma tradução da fé, envolve você saber a cosmovisão cristã, para você falar mesmo ao seu tempo hoje, entendendo primeiro qual é a narrativa bíblica, né? E o que ela significa para a nossa vida, para a gente conseguir aplicar essa narrativa bíblica para a nossa vida. Próxima pergunta: por que a igreja condena alguns dos movimentos sociais importantes, como o feminismo? Essa pergunta é muito polêmica, vamos combinar. O feminismo prega a liberdade, mas ele não aceita muito bem todos aqueles perfis de pessoas que não se encaixam no seu estereótipo feminista, daquela mulher emancipada, aquela mulher forte o tempo todo, que prega a liberdade o tempo todo. Então, isso, gente, é raiz do marxismo, que entende a mulher como oprimida, né? E as pessoas que, na verdade, levantam essa bandeira de uma revolução e não de uma construção social que permite as instituições, as tradições. Não, elas querem revolucionar toda essa relação social e transformar em uma relação de poder, de luta, né, sexista. E esse é o grande problema, que transforma tudo em política e às vezes não precisa chegar a esse ponto. A gente precisa sim entender que as mulheres têm direito, que as mulheres têm
é uma necessidade de ter o seu espaço, mas antes de tudo é uma necessidade humana, não uma necessidade da mulher. Mulheres que no passado lutaram pelo direito ao voto, é interessante colocar que elas eram cristãs, elas em nenhum momento levantaram a bandeira do feminismo. Elas eram pessoas que estavam buscando ali os direitos e eram mulheres. Lutar pelo direito das mulheres é algo bom. O problema é quando isso passa a ser uma luta sexista pelo poder político, por privilégios que vão além de apenas direitos, né? E que não priorizam pautas cristãs. Esse é um grande problema. Quando a mulher que é defendida por um único estereótipo, o estereótipo dessa mulher revolucionária, sendo que não é esse o estereótipo da maioria das mulheres, né? As mulheres têm desejos e perfis diferentes, né? Conquistas diferentes, e nós acreditamos que mulheres, na maioria, querem sim homens fortes, homens que sabem o que querem, homens que as protegem, que são cavalheiros, que são gentis, que são respeitosos. Então a gente não quer tomar o espaço do homem ou a posição do homem que é só do homem, né? Mas a gente quer sim direitos, mas como pessoa humana e não como mulher, entende? Entende a diferença? Não é só como mulher, é como pessoa humana, assim como o idoso precisa, assim como a criança precisa, assim como as diferentes idades ou pessoas precisam, mas não como privilégio das mulheres. O nosso interesse é sempre pela pessoa humana, porque somos imagem e semelhança de Deus. E aquela última pergunta arrasadora: como será o mundo por vir? Quais os pontos de continuidade e descontinuidade? É uma pergunta muito difícil, porque ela exige muito aquele conhecimento histórico bem rebuscado, né? Aquele conhecimento histórico muito bom pra gente saber aonde que a gente chegou, né? Por que a gente pensa assim hoje, é decorrente de qual pensamento e pra onde a gente vai a partir de então. Mas eu vou dar a minha opinião superficial, mas vou dar, que eu acredito que muito do que a gente chegou aqui é resultado de uma busca pela autonomia humana, pela liberdade humana, nos seus limites últimos, né? Nos seus fins últimos, como se a liberdade humana fosse realmente tudo que nos garante uma vida em plenitude aqui, que a gente não precisa de mais nada para viver. Só que o problema disso é que a gente pode cair num perigo muito grande, que é um efeito colateral, a gente ser controlado por aquilo que a gente achava que ia nos libertar. A busca pela liberdade, eu acredito que vai continuar, porque ela vai continuar para alguma dimensão temporal da nossa realidade. Quando a gente tira Deus do ponto de partida absoluto para a compreensão da realidade, a gente coloca em alguma dimensão temporal. Então, a liberdade vai ser uma busca constante, eu acredito que vai acabar acontecendo isso. E um grande exemplo desse efeito colateral do controle que a gente, ironicamente, acaba acontecendo, é a rede social. A rede social é um exemplo disso, de uma liberdade que teve um efeito colateral de controle, que significa o quê? Que a gente tem uma globalização gigante que liga através da internet e da rede social, mais especificamente, as pessoas. Porém, a gente está sendo controlado por aquilo que a gente criou. A gente está sendo controlado como produtos, né, de consumo. Então, as publicidades, todos os anúncios, tudo que gira em torno dessa máquina, que é a própria internet, que é a própria globalização, hoje nos controla como consumidores, né? Como produtos de consumo. Isso é algo bastante sério, porque está tratando as pessoas como produtos, né? Como instrumentos para o enriquecimento de algumas poucas pessoas. Então isso é bem triste por um lado. Existe um filme sobre isso que saiu na Netflix ano passado, que causou uma tremenda polêmica para todo mundo, porque realmente viu que a sociedade está mudando, que a forma com que a internet tem se expandido tem causado alguns desafios
para a sociedade. Tem causado muitos desafios como a depressão, a ansiedade e outros ainda problemas mentais decorrentes da globalização, decorrentes da internet. Eu não estou demonizando a internet, mas são consequências de uma liberdade extremamente avassaladora, mas que tem efeitos colaterais sim, e que acabam ironicamente nos afetando aqueles que queriam a liberdade a todo custo. E esse é uma consequência da era secular, da era em que nós vivemos. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, se inscreva, curta para que o YouTube saiba que esse vídeo é bom e que possa chegar para mais pessoas. Deixa aqui o seu comentário caso você tenha se identificado com algumas dessas perguntas, se alguma dessas perguntas já foi a sua também. E até o próximo vídeo, nós nos vemos em breve.